Olá, Deus abençoe você e toda a sua família. Está no ar o programa Nosso Tempo. E eu quero, através desse programa, mostrar para você que para a sua vida tem jeito. Essa pessoa que agora você vai acompanhar estava marcada para morrer, mas ela não desistiu de lutar. Ela não desistiu da vida. Ela encontrou no altar forças necessárias para vencer. Acompanhe a história dela, o apoio, o incentivo que ela teve da pessoa amada e o quão importante é você ter do lado alguém que venha te ajudar. Acompanhe essa história, porque durante esse programa nós vamos mostrar para você que o tempo de milagres não acabou. E sim, tem jeito para você. Eu comecei a sentir muitos sintomas, e um deles era anemia profunda, coceira no corpo intensa e suor noturno. Eu acordava toda molhada. Eu fiz vários exames, fui diagnosticada com pneumonia, fiz tratamento de pneumonia por 3 meses e eu não fiquei bem. E só piorava. Eu comecei a tossir sangue e não sabia o que era, comecei a sentir muita falta de ar. E depois de alguns meses, surgiu um caroço no meu pescoço e eu consegui fazer o exame, que era a biópsia, né, direto no problema. E ali saiu o diagnóstico, depois de um tempo, que eu estava com linfoma de Hodgkin, com câncer. E eu fui encaminhada para o hospital que fazia tratamento. Os médicos viram minha situação porque eu já estava com febre de 40 graus, uma semana seguida. Quando eu cheguei no hospital, a enfermeira até falou para mim: nossa, o câncer tá na coluna, no mediastino, no pulmão, na axila e no seio e no pescoço. No pescoço era mais nítido, mas ele estava todo dentro de mim, já tinha tomado praticamente o meu corpo todo, já estava comprimindo o meu coração e eu já estava também com trombose no pescoço. Nessa época eu já era obreira, já servia a Deus e também estava no relacionamento. Eu era noiva. Nisso eu vi ele se afastar muito. Eu não via muita participação dele nesse processo, que era muito difícil para mim, que eu não estava entendendo. E eu comecei a sentir que ele estava me ignorando. Houve uma suspeita que eu estava com tuberculose e eu falei para ele, e ele falou que ele não poderia ficar perto de mim. Só que nesse dia ele não me respondeu o dia todo. E aí, à noite, eu falei: você não vai perguntar o que aconteceu comigo no hospital, o que eu tinha? Ele falou que se eu quisesse conversar, seria por mensagem. E eu até tentei entrar em um acordo, né, para poder a gente continuar o relacionamento. Falei que precisava mudar algumas coisas, eu também mudaria. Só que ele não estava disposto a mudar. E eu resolvi terminar aquele relacionamento. Como é que foi lidar com essas duas situações? O câncer e ficar sozinha no momento que você mais precisava. Foi muito difícil. E eu só tinha Deus mesmo. E eu coloquei toda a minha confiança em Deus. E eu pensei que eu não estava sozinha, que esse momento ia passar. E ali eu fui confiando e fui lutando com Deus. E foi um processo muito difícil, assim, muito. E quando eu soube que o transplante não funcionou, eu continuei crendo em Deus. Porque eu sabia que Deus ia fazer a vontade dele. Até que chegou uma fogueira santa. Foi em dezembro e ele foi pro altar por mim. E a gente colocou o nosso tudo nessa fogueira santa. Porque a cura tinha que vir de Deus. E quando eu saí do hospital, ele foi lá me buscar. Ele foi lá me buscar. E eu não sabia nem andar mais. Aí a gente se abraçou e começou a chorar assim no hospital, mas na fé. Mas ali eu tive que reaprender a andar e depois que a gente saiu do hospital, o primeiro lugar que eu fui foi para a igreja, porque eu queria ir pro altar. E logo depois que a gente subiu no altar, um mês depois, eu já não tinha mais nada. Não foi os tratamentos, não foi as 28 quimioterapias, não foi as 20 radioterapia, não foi o transplante com medula, foi o altar, foi Deus. Esse daqui é o Lucas, que estava comigo, né, no momento
mais difícil da minha vida. Me viu careca, me viu com cabelo, enfim, e ele me mostrava que eu era bonita, que eu era forte, sempre me colocava pra cima. E ele é essa pessoa que me ajudou, que acrescentava na minha fé, que estava ali comigo o tempo todo. E esse aí você também mandou embora? Não, esse eu agarrei com todas as forças, porque ele me mostrou tudo, assim, mostrou sempre que, com as atitudes dele, que ele era a pessoa certa. Lucas, tudo bem? Sim, senhor, tudo bem. Por que você insistiu tanto nesse relacionamento? Então, eu já vinha me preparando há algum tempo para conhecer alguém por meio das palestras, da terapia do amor, das reuniões. E quando eu conheci a Karine, eu não sabia do que ela estava passando, ela não aparentava estar passando pelo que estava passando, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Que ela continuava ativa, ajudando as pessoas. Quando ela me falou, foi como se fosse uma resposta de Deus, mas não da maneira que eu queria. Então eu enxerguei nela toda essa força, tudo que ela agregava na vida das pessoas. Eu falei, não é da forma que eu quero, mas eu já estou enxergando lá na frente que é ela, para estar do meu lado. Então isso me chamou muita atenção. Tudo que a gente fazia, toda vez que a gente recebia uma notícia errada, ou melhor, uma notícia negativa, a gente tomava uma decisão pela fé. Com tudo isso, a gente, depois dessa fogueira santa de ir pro altar, a gente casou. Hoje em dia a gente está casado, servindo a Deus juntos, ajudando outras pessoas. Nem sempre é como a gente quer. Hoje a gente entende isso. Mas o final, sim, o final foi nem como a gente queria, mas como Deus quis, que foi a gente estar aqui hoje. E hoje nós estamos casados há 3 anos e somos muito felizes e somos obreiros e em todas as áreas da nossa vida não falta nada. Quantas são as pessoas que estão vivendo assim como ela vivia? Mas veja que o problema que ela teve não foi o fim, porque para toda reação existe uma solução. O que você tem que fazer é reagir, é agir a sua fé. Não se prostre diante dessa doença, desse diagnóstico. Não se prostre diante dessa notícia que você recebeu que o seu filho está nas drogas. Dessa notícia que você recebeu que o seu marido tem um amante. De repente você está aí já na sua mesa com um pedido de divórcio. Você já recebeu uma intimação do oficial de justiça de busca e apreensão. Você está desesperado porque deve mais do que ganha. Eu não sei o que está sendo levado da sua vida. Se é a sua saúde, se é a sua família, os seus bens ou a sua paz. De uma coisa eu sei, que se você for para o altar, se você usar a sua fé, em especial nesse domingo, onde nós teremos a Santa Ceia do Getsemane, neste domingo, dia 14, onde será uma entrega total no altar, venha, faça o mesmo que o Senhor Jesus fez, porque eu tenho a certeza que a sua vida, ela vai mudar. No Getsemane, a renúncia máxima de Jesus. Se possível, passe de mim este cálice. No momento de maior pressão, a decisão mais difícil, necessária para fazer a vontade do Pai. Mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Uma entrega iniciada ali, mas preparada momentos antes. Graças te dou, meu Pai. Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. O sangue da nova aliança que é derramado por muitos. Na Santa Ceia, a renovação da comunhão e o fortalecimento para manter a aliança com Deus. Aliança que todo filho também sacrifica para manter. Hoje, a Santa Ceia do Getsemane. No dia em que no altar subiremos para que seja feita a vontade do Pai.
às 9h30 e 18h, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todos os templos da Universal. E esse propósito do Getsemane é para você. Inclusive, nós começamos o jejum de Daniel, que são 21 dias, e nós vamos terminar esses dias no final do ano, exatamente na nossa vigília da virada, que terá início às 9 da noite, com a transmissão do concerto Tempo em Concert, que será transmitido para todo o Brasil. Às 22 horas iniciamos a nossa vigília e nós vamos até os 15 primeiros minutos de um novo ano. O que você está esperando para colocar a sua vida nas mãos de Deus? Não marque nada, não programe nada. Deixe tudo preparado para você estar nessa vigília. Entre agora mesmo nesse jejum. Talvez você se pergunte o que é o jejum de Daniel? Como eu posso fazer esse jejum? Esse vídeo que você vai acompanhar agora explica perfeitamente sobre isso. Escolhas podem melhorar a vida, mas certas escolhas podem mudar tudo. Durante esse período do jejum de Daniel, eu me entreguei, assim, eu quis ter mais acesso às coisas de Deus. Então, eu lia mais a Bíblia, eu orava mais. Lembro como se fosse hoje. Eu só ouvia a voz de Deus, falando que Ele é o meu Deus. E ali foi o momento mais maravilhoso da minha vida, que não se compara a nenhum outro. Completamente feliz. Eu em todas as áreas da minha vida, eu vejo Deus, eu vejo a mão dele. Nada foi igual a receber o Espírito Santo. Jejum de Daniel. A partir desta quarta-feira, 10 de dezembro. 21 dias dedicados a Deus. Saiba como participar no Templo de Salomão ou na Igreja Universal mais próxima. Você já imaginou poder falar que o Espírito de Deus está na sua vida? Já pensou em ter a oportunidade de falar? O único que tenta se opor, que se levanta contra você, é o espírito do mal. Inclusive, você vai ver agora o testemunho de uma mãe e uma filha. Elas serviram o Deus errado. Elas serviam a Deus, porém um Deus errado. E a consequência disso, você vai ver nessa foto. Você vai ver nessa foto a imagem da mãe, a que ponto ela chegou. O que elas enfrentaram e venceram. Enfrentaram, mas venceram. Porque usaram sua fé. Mas não foi fácil, não. Se não fosse a ajuda do altar, se não fosse a filha ir para o altar, não seria possível isso. Acompanhe a história dessa mãe e sua filha. Nesse dia aí, foi de fato uma dor na alma. A minha alma não gritava, eu não tinha mais, não fazia sentido nenhum a minha vida. Minha sogra, na época, ela era uma mãe dos encostos e nesse momento ela já estava cuidando espiritualmente das nossas cabeças, né? E eu comecei a colocar roupa, aonde eu comecei a incorporar, a receber as entidades e me dedicava, comecei a sacrificar e eu não tinha problema nenhum em sacrificar, sabe? Todo mês, né, valores sacrificava, ia para as cachoeiras, né, ia para as matas. Eu sempre estava junto, sacrificando junto com eles. A minha casa, de fato, servia a eles. A gente colocava toda a força. Era realmente tudo que eles falavam a gente fazia. Mas dentro de casa a gente não via resultado. Porque a nossa vida era uma vida totalmente destruída.
Era uma vida onde meus pais sempre estavam bebendo, era discussão. Eu lembro que eu tinha crise de ansiedade e eu me consultava com os encostos e perguntava, eu tô chorando, eu às vezes choro, não sei nem porquê, e eles falavam, vai passar. Mas não me davam uma solução. Materialmente, a gente tinha tudo. A gente viajava, a gente tinha coisas materiais, mas a nossa paz não existia. A gente não dormia, a gente não tinha tranquilidade dentro de casa. Mas o que eles faziam acreditar que se estava ruim com eles, poderia ficar pior sem eles. Então a gente acabava que a gente ficava amarrado ali. A gente entendia que era bem pior se não tivesse com eles, porque ali eles estariam cuidando da gente, cuidando da nossa cabeça. Por mais que a gente tinha material, era uma vida frustrada. A minha mãe na depressão, os meus pais brigando, era uma vida totalmente destruída. E chegou um ponto que a nossa família estava desfeita, todos estavam lá, mas não tinha mais família. Eu já não tinha uma relação de marido e mulher com meu esposo. A minha filha já estava totalmente distante. Meu filho já saiu de casa porque aí entrou as drogas. Né? A gente começou a se drogar dentro de casa. Eu e meu ex-marido se trancava dentro do quarto. E aí aquela casa ficou só 2 pessoas usando drogas. Meus pais começaram a usar droga, então eles começaram a perder o controle. A agressão do meu pai começou ainda maior com a minha mãe. A minha mãe já estava totalmente cega, ela não conseguia ter o controle de mais nada. E chegou ao ponto que eu virei para minha mãe e falei, vamos embora daqui. Ele vai te matar, vamos embora, vamos sair daqui. E na primeira oportunidade que meu pai saiu, entrou dentro do quarto, a gente saiu com a roupa do corpo, sem olhar para trás. Eu só vivia chorando, eu tinha crises de ansiedades, eu tinha aqueles picos de choro que eu parava de chorar quando eu começava já a ter, né, já quase, né, passando mal. Quando eu parava, eu conseguia parar de chorar. Então era uma coisa assim... Fazia uso de remédios. Tomava remédio antidepressivo, ansiolíticos, ou então tomava muito remédio para dormir, às vezes 2, 3 comprimidos para poder conseguir dormir. Então era uma coisa assim muito forte, né? A depressão, durante muito tempo, ela ficou mascarada pelo uso da droga. Porque enquanto estava ali o combustível, né, usando esse combustível que era a droga, eu ainda estava ali reagindo. Quando eu fui morar, eu e ela, né, que ficou mais calmo, e aí eu lembro que a maioria das vezes que eu estava em casa, eu estava deitada. Então era uma coisa assim muito forte, né? E aí, algumas vezes, quando eu parei de tomar os remédios, voltei a usar drogas. Comecei a beber. E nisso que ela ficava em casa e voltava, muitas das vezes, o que acontecia? Eu roubava ela, né? Porque eu já não estava trabalhando, a depressão, muitas vezes eu não ia trabalhar, acabei sendo demitida e eu já não tinha dinheiro nem para comprar drogas, nem para comprar comida. E muitas das vezes ela chegava em casa no dia que ela recebia, ela escondia o dinheiro. Quando eu cheguei à conclusão que quem tinha pego o meu dinheiro tinha sido a minha mãe, foi a minha maior decepção. Quando eu me relacionei com uma pessoa, ela era afastada da igreja. Aí eu lembro que eu nunca tive nenhum contato com a igreja ou com a fé, nada disso. Então ali começou a surgir a curiosidade. Aí eu lembro que o primeiro contato com a fé foi na época de pandemia, então teve muita rádio, programa de TV, foi quando começou a ficar muito forte, né? As reuniões passarem, e eu comecei a ouvir. E eu lembro que eu ouvi o Bispo Renato e a Dona Cris falando sobre a terapia, falando justamente aquilo que eu nunca vi na minha vida, sobre casamento, sobre relacionamento, e eu nunca vi isso na minha casa, nunca tinha visto isso na minha família. Então aquilo foi como, assim, tivesse aberto os meus olhos. Tudo que eu busquei a vida toda, na primeira reunião, Deus já tinha me dado, sabe, uma amostra grátis. Eu já tinha ficado muito feliz na primeira reunião. Eu saí tão feliz, aí eu falei, não, eu preciso voltar.
Aí eu lembro que na segunda semana eu falei, eu preciso me batizar. Eu já tinha largado tudo. Porque eu não tive dificuldade de obedecer, porque eu já sacrificava. Eu via minha família sacrificar todos esses anos, só que no altar errado. Então, tudo que o altar falava, tudo que o pastor falava, eu fiz. Então, com 2 semanas eu me batizei e com 3 meses eu recebi o Espírito Santo. Só que ali começou a surgir a minha guerra, porque quando eu recebi o Espírito Santo, com algumas semanas, a minha mãe me liga, com a faca no pescoço, porque ela descobriu que eu tinha entrado para a igreja. Eu me lembro perfeitamente, assim, desse dia, né? Eu estava muito deprimida. O mal falava na minha mente exatamente que eu não tinha mais jeito, que a única solução era a morte, que eu tinha perdido meu casamento, que eu tinha perdido os meus filhos. E aí, quando ela me falou isso, eu falei, pronto. Aí eu peguei e comecei a catar alguma coisa em casa, eu já tinha me cortado, aí eu peguei e falei, não, vou pegar essa faca e vou me matar. Falei, olha, se você não sair dessa igreja agora, eu vou me matar. Podia ser qualquer igreja, menos Universal. Por quê? Porque eu não gostava do Bispo Macedo, eu achava que o Bispo Macedo era o anticristo. E aí ela falou meia dúzia de palavras que eu não me lembro o que ela falou, né? E aí, um determinado dia, a Vívia começou a me insistir para eu ir para a igreja. E aí, esse vamos, soou para mim como uma atenção. Vou lá, vou com ela, né? Mas esse vou com ela, tipo, aí eu comecei a rodar outras igrejas, outras denominações, para falar, eu vou conseguir uma igreja boa e vou tirar ela da Universal. Né? Eu ficava durante o dia pesquisando na internet coisas. E às vezes, pastor, ela ia assistir o culto, aí quando chegava à noite, ela me mandava fake news. Ela falava, tá bom, meu Deus, tá dando certo. Pelo menos ela foi. Foi 1 ano, né? Durante 1 ano eu fiquei indo na igreja para tirar minha filha da igreja. Mas houve um dia, né, que eu de fato entendi. A palavra ela realmente entrou dentro de mim de uma maneira que eu entendi, né? Eu cheguei na igreja, ouvi o pastor pregando de uma forma que eu entendi que eu precisava me entregar. Eu tinha ouvido falar do Espírito Santo, né? E que se eu não entendesse que eu precisava me entregar e ter esse encontro com Deus, que ia ser questão de tempo, que eu voltaria àquele inferno que eu saí, né? Porque até então eu já tinha deixado de fazer algumas coisas, né? E eu já tinha sentido uma pequena paz, mas que eu podia receber mais do que aquilo, né? E foi quando eu comecei a buscar, né? E aí foi quando eu deixei no altar tudo, as drogas, né? O meu desejo de usar droga, o meu maço de cigarro, deixei uma bolsa de remédios, né? Remédios de depressão, né? Antissolítico, remédio para dormir, depressivos, tudo eu deixei lá no altar. E veio uma fogueira santa, onde eu me entreguei, né? De fato. Eu me derramei no altar e falei com Deus, eu fui sincera com Deus, né? Falei com Deus que eu precisava me entregar, eu precisava trocar o meu espírito, eu precisava que Ele me desse o espírito dele, porque aquela pessoa que existia precisava ser mudada, sabe? Então eu botei toda a minha força, tudo que eu acreditava eu coloquei ali naquele altar. E foi tão forte aquele momento que eu senti o abraço de Deus, sabe? E ali eu me senti realmente filha de Deus. O que eu o tempo inteiro me sentia órfã, ali eu já estava me sentindo assim, pela primeira vez, filha. Sabe, com a certeza que Deus era comigo e eu queria sair dali falando para todo mundo que eu era filha de Deus e que tudo que eu tinha vivido naqueles 48 anos, sabe, que aquilo tudo não existia, que agora eu fazia parte de algo muito maior. Então, assim, quando se trata assim de salvar uma alma, eu vou com toda a força, porque eu sei o que aquela alma está vivendo. Quando eu vejo uma pessoa depressiva, uma pessoa que quer se matar, eu sei o que ela está sentindo. Hoje eu vejo uma mulher transformada, uma mulher que outrora não tinha desejo de morrer, hoje ela tem prazer de levar a vida,
para outras pessoas. Hoje em dia, eu falo que ela sempre está sorrindo. E não é algo forçado, pelo contrário, é a alegria do Espírito Santo. Eu vejo, de fato, ela sabe o quanto ela é especial para mim, porque eu vejo, de fato, os frutos do Espírito Santo nela. Tudo eu resolvo no altar, né? Eu sou fruto do altar, né? Tudo que hoje assim, eu não busco ninguém, eu não busco pessoas, né? Eu busco o altar, né? Tudo eu resolvo no altar, porque é dali que eu tiro a minha força. Olha essa imagem aqui. Olha só, sem Deus e com Deus. Olha a diferença. A mãe chegou ao ponto de colocar a faca no pescoço. Olha aqui, ó, você está vendo aqui. E falar, se você não sair dessa igreja, eu vou matar. Sabe quem é que faz isso? É o mal. O mal que faz isso porque ele não quer ver você vencer. Talvez ele já falou para você assim, sai dessa igreja. Ou não pise o pé nessa igreja. Você tem uma coisa contra a igreja. Você tem uma resistência. Você, de repente, fala assim, eu não vou lá porque eu sou católico. Eu não vou lá porque eu sou de uma outra denominação. Eu não vou lá porque eu sou isso. Porque você sabe por que você não vem até a igreja? Mostra aqui a imagem da igreja. Olha aqui. Sabe por que você não vem até aqui? Você não vem até aqui porque o mal não deixa, meu amigo. Pastor Caio, se essa pessoa se revoltar, Pastor Caio, se essa pessoa realmente, pode ser hoje, pode ser nesse sábado, no jejum dos impossíveis, onde o Senhor vai estar aí, com toda a equipe de fé nesse sábado da revolta. É nesse sábado, Pastor Caio, 7h30 da manhã, onde o Senhor vai convocar todos os obreiros e as pessoas que estão revoltadas. Existem caixas que só saem por meio de jejum e oração. E o Senhor vai estar convocando essas pessoas para jejuar, para lutar, para vencer todo o mal. E você que tem sido essa pessoa com essa revolta, mas não é revolta contra outra pessoa, não. Você tem que se revoltar contra o problema que você tem enfrentado, contra o impossível que tem se levantado contra a sua vida. E é nesse objetivo que nós teremos, neste sábado, o jejum coletivo do dia D. O dia para você tomar uma decisão de fé. Não a decisão de murmurar, de reclamar, não a decisão de ficar esperando que com o passar do tempo, o seu problema ele venha também passar. Não. A arma que você deve usar é espiritual, que é o jejum e a oração. E nós estaremos realizando isso neste sábado, nas reuniões das 10 horas da manhã, ao meio-dia, 3 horas da tarde, e a reunião principal, 7h30 da manhã. Venha em jejum e você vai ver as maravilhas de Deus na sua vida. E nós também vamos estar nessa mesma fé. Você que vai estar no sábado, no jejum dos impossíveis, você que vai estar conosco nesse domingo, às 9 horas da manhã, porque eu tenho uma certeza absoluta de uma coisa: a sua vida vai mudar. O seu ano não vai terminar igual. Até mesmo porque, coloca aqui a imagem, nós vamos dar para você gratuitamente esse pedido que fala sobre os projetos futuros. Deus promete e vai abençoar os seus projetos futuros. Você que tem um projeto para 2026, olha aqui a minha mão. Cada dedo aqui da sua mão representa uma área da sua vida. Sentimental, familiar, coloca essa mão em tela cheia. Familiar, espiritual, saúde e financeira. Olha para mim, por favor. Sua vida vai mudar. Sua vida vai ser completa. A sua vida vai ser diferente. Não marque nada. Nós vamos ter 2 eventos fortes esse ano ainda. Estamos vivendo todos os dias o jejum de Daniel. Hoje mesmo, não dá tempo de você participar, talvez. A reunião termina daqui a pouco às 8h30 da noite, mas você pode se preparar para ir nesse sábado, nesse domingo. Você pode se preparar para ir na outra semana. Todos os dias estamos buscando o Espírito Santo e determinando que você venha a ser cheio do Espírito de Deus. Dia 25, 18 horas, nós vamos ter a Santa Ceia de Natal.
e também a vigília da virada no poder da oração. Acompanhe o intervalo que fala dessa vigília. Daqui a poucos dias, este ano vai terminar. Como é bom começar o ano bem. Mas, melhor ainda, é começar da melhor forma. O Senhor estará conosco cada dia deste ano e do ano seguinte e até o fim, meu Pai. É um sonho estar aqui hoje. Gastamos 3 horas e meia de avião para estar aqui. Aqui você encontra abundância de alegria. Aqui você encontra uma paz verdadeira que não encontrei em nenhum outro lugar lá fora. Já passei em vários outros lugares, mas igual a esse lugar, não encontrei. E você pode começar dessa forma. Vem aí, a virada no poder da oração. 31 de dezembro, no Templo de Salomão. Prepare-se. Inclusive, eu queria que você trouxesse a sua garrafa com água. Aqui estão as imagens das pessoas recebendo a gota do milagre logo na entrada e também muitos testemunhos que têm acontecido. Na sua vida não será diferente, logo na entrada você vai receber a gota do milagre. Agora eu quero convidar você, aqui o nosso SOS está aparecendo aqui no seu vídeo, eu queria convidar você para voltar para a igreja. Você que um dia participou com o pastor Livelton, com o bispo Flávio Moreira, com o pastor Netinho, vários pastores, pastor Fabrício, pastores que passaram aqui em Guarapuava. Eu queria que você voltasse para a igreja. Eu queria que você que um dia esteve numa sexta-feira, numa corrente ali de quarta-feira, domingo, volte. Volte para que você venha de fato e de verdade ter uma mudança na sua vida. A nossa garrafa com água já está aqui e eu queria que você preparasse a sua para que você, nesse domingo, pudesse terminar um milagre na sua vida. Será um domingo todo especial, onde vamos realizar uma oração pela família, vamos orar pela sua cura, vamos orar para que você venha ter paz nesse final de ano, proteção e o principal de tudo, que é o batismo com o Espírito Santo. Tá certo? Nós estamos chegando então no final do nosso programa. Eu queria que você preparasse o seu copo com água. Se você puder agora, faça uma pausa nas suas atividades. Vamos unir a nossa fé hoje com a Mary Martins e pedir a Deus em favor da sua casa e de toda a sua família. É momento de oração, vamos falar com Deus. É momento de elevarmos nossos pensamentos aos céus e unir nossa fé para pedir a bênção do Senhor por todos os trabalhadores. É momento de oração com Mary Martins. Meu Deus e meu Pai, nós estamos diante de Ti. E eu tenho certeza, meu Pai, que conosco há muitas pessoas orando. O coração delas, meu Pai, estão esperançosos, aguardando uma resposta do Senhor. Pessoas que estão com as suas vidas, meu Pai, desesperadas, sem saber o que fazer. Não há solução. É impossível a causa dela para os homens. Elas já buscaram em tantos lugares e não receberam nada. Por isso estão orando. Mas o Senhor pode todas as coisas e é através da nossa fé, meu Pai. A nossa fé é a chave para abrir todas as portas, porque nós cremos no Senhor e não existe problema maior do que Ti. Não há doença que seja maior do que o Senhor, maior do que o médico dos médicos. Não há problema na família que seja maior do que o Deus que pode todas as coisas e que tem o amor verdadeiro. Meu Pai, dá a Tua bênção, que haja respostas, que essas pessoas que oram conosco possam Te agradecer, porque o problema que ela pensava que era impossível, para o Senhor é solução.
em nome de Jesus, que elas recebam do alto a resposta. Neste momento em que nós unimos a nossa fé, e unge, meu Pai, esta água, que ela não seja uma água comum, mas porque nós estamos orando e pedindo a Tua bênção, ela seja abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Participe desta água com fé e receba a bênção de Deus na sua vida. Graças a Deus, creia e você verá a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos. Graças a Deus. Voltaremos então na segunda-feira, nesse mesmo horário, nessa mesma emissora, com o programa Nosso Tempo, levando até você a palavra de Deus, que tem poder para transformar a sua vida e vai transformar. Depende tão somente da sua entrega e obediência, tá certo? Nosso endereço é Rua Padre Chagas, 3536, no centro de Guarapuava, nesse domingo especial, às 9 da manhã, como também 7, 3 e 18 horas. Pastor Caio, essa pessoa que estiver conosco nesse domingo, em obediência à palavra de Deus, entregando a vida, ela vai mudar. Não olhe para a distância, não olhe para o tempo, olhe para o milagre que você vai receber estando conosco neste domingo. Traga sua garrafa com água. E nós temos a certeza, pastor Edilson, que essa pessoa vai sair dessa reunião diferente. E vai mudar, porque Deus está à frente de tudo. Forte abraço e até lá.